Este diretor é muito azarado. Sua esposa estava pedindo o divórcio dele e sua irmã mais velha, Ice, desmaiou por causa da sua doença. Homer imediatamente levou-a para o hospital. Ele estava muito preocupado porque ela é a pessoa mais importante da sua vida. Por causa dela, ele teve um casamento falso com Zerra. Após o check-up, o médico disse que o estado dele estava estável. Ele enfatizou que é melhor que esta situação não aconteça mais porque sua saúde vai ficar pior. Embora o médico tenha recomendado quimioterapia, Homer recusou porque queria que sua irmã pudesse viver os últimos dias de sua vida pacificamente. Zerra ficou lá para cuidar dela. Quando ela teve alta do hospital, Zerra voltou para casa. Neste momento, Homer estava na praia sozinho. Depois de receber uma chamada, seu rosto imediatamente mudou. Ele dirigiu até a casa de Zerra. Ele implorou-a para voltar à mansão, mas ela recusou. Homer então disse que a minha irmã mais velha estava doente gravemente. Quanto ao nosso casamento, eu fiz tudo para ela sentir-se feliz. O médico acabou de me ligar, dizendo que sua saúde estava piorando. Espero que possa ir para casa comigo. Zerra não disse nada. Ele saiu, mas logo depois virou a cabeça para olhar para ela, esperando que ela mudasse de ideia. Zerra pensou por um momento, decidindo voltar para a mansão. A irmã mais nova dela voltou para casa, querendo ir ao hospital para verificar a saúde. Então ambos foram para lá. Ela perguntou ao médico sobre o estado de saúde da Ice, mas ele escondeu a verdade, levando Zerra a pensar que Homer a estava traindo. No entanto, lembrou a expressão dele na época, parecia que tinha dito a verdade, mas Zerra negou este pensamento. Ela foi à sua empresa e o questionou. Por que você fez isso? Homer não entendeu sua pergunta. Zerra adicionou: não posso acreditar que você usa a doença dela para me enganar? A partir de hoje, por favor, não me incomode mais. Depois foi embora. Por outro lado, quando viu a irmã mais velha de Homer estava bem, perguntou-lhe onde Zerra estava. Eles pensaram que Zerra estava com Homer, mas Alev negou. Ela disse que viu a tia de Zerra, fazendo que Ice não entendesse nada porque Zerra era órfã. Então ligou para Homer dizendo que Alev tinha visto a tia de Zerra na empresa e perguntou se Zerra estava com ele. Homer respondeu que vamos conversar sobre isso depois que ele chegar em casa. Quando Homer voltou para casa sozinho, Ice perguntou onde Zerra estava, mas ele não pôde responder a esta pergunta. Ela achou que o relacionamento deles era muito bom, sem saber que os dois faziam um casamento falso por causa dela. Homer queria falar a verdade, mas não sabia como dizê-la. Ela achou que eles estavam se separando. Ela quase desmaiou porque não pode suportar este choque. Subitamente Zerra voltou. Homer respirou um suspiro de alívio. A irmã de Homer a abraçou. Homer então perguntou a Zerra por que ela havia voltado. Na verdade, o amigo de Homer a encontrou, dizendo-lhe que Homer pediu ao médico para manter a doença de Ice em segredo. Ele não te traiu. A doença dela era grave. Ela não tem muito mais tempo. Você é seu único remédio. Se descobrir que você está indo embora, ela não será capaz de suportar isso. Zerra agora entendeu porque Homer a fez se casar com ele por 6 meses. Agora, Homer apenas queria que sua irmã mais velha pudesse viver felizmente nos últimos dias da sua vida. No meio da noite, Homer acordou por um pesadelo e Zerra não estava lá. Depois, ouviu o choro no banheiro. Descobriu-se que Zerra tinha visto fotos de Homer e Ice quando eram crianças, e ela se sentiu muito triste. Homer estendeu a mão para ela, ajudando-a a se levantar. Neste momento, talvez seus sentimentos tenham mudado dramaticamente. No dia seguinte, Zerra queria que Homer diga a verdade sobre sua doença para Ice. Fale a verdade com ela e deixe-a receber tratamento, por favor. Mas Homer protestou. Zerra disse que você pode agir como se nada tivesse acontecido, mas eu não. Ela queria que Ice lute contra o câncer, mas Homer se opôs firmemente porque ela sofreu muitas dores quando teve que fazer quimioterapia antes. Zerra ainda queria aconselhá-lo, mas Homer não queria discutir mais e saiu da sala. No dia seguinte, Zerra não tomou café da manhã porque não se atreveu a enfrentar a Ice. Enquanto Homer se prepara para ir trabalhar, Zerra o aconselhou novamente a dizer a verdade para Ice, mas ele ainda se recusou. Zerra trancou a porta, não o deixou ir trabalhar. Se não dizer a verdade com ela, não abrirei a porta. Coincidentemente, Ice chegou. Os dois fingiram que nada tinha acontecido. Felizmente, ela apenas queria beber chá com Zerra. Na empresa, quando o cunhado de Homer estava procurando documentos, descobriu um contrato. Depois de lê-lo, ficou surpreso. Quando o casal falou sobre sua doença da Ice, o cunhado apareceu e deu-lhes o contrato de casamento. O que este diretor temia aconteceu porque seu cunhado tinha descoberto o contrato de casamento falso entre ele e Zerra. Logo depois, Ice apareceu, deixando a atmosfera ainda mais tensa. Felizmente, só queria conversar com Zerra e não notou nada em comum. Depois que ela saiu, o cunhado perguntou: Homer, como é este contrato? Homer respondeu friamente: não tem nada a ver com você. Pouco depois, a empregada anunciou que todos estavam esperando eles. Quando seu cunhado queria sair, Homer pediu-lhe de volta para discutir isso, mas ele disse:
Eu deveria estar com minha esposa agora. A empregada do lado de fora da porta imediatamente saiu. Na sala de estar, Homer queria conversar com seu cunhado, mas ele queria levar sua esposa para jantar fora, deixando Homer ficar muito preocupado. No dia seguinte, seu cunhado tomou a iniciativa de encontrar Homer. Ele estava curioso sobre o falso casamento de Homer, mas ele recusou revelar isso. Ele disse que seu cunhado teve que ser responsável pelo casamento falso deles, porque sempre achou que seu cunhado traiu sua esposa, especialmente a cena que aconteceu no escritório naquele dia. O cunhado rebateu: é apenas sua opinião subjetiva. O mal-entendido daquele dia aconteceu por causa de você, não teve nada a ver comigo. Nunca traí minha esposa. Zerra entrou no quarto. O cunhado viu-a e saiu do quarto. Homer ainda queria falar com ele, mas Zerra o impediu. Quando Zerra o aconselhou, Homer ficou furioso, mencionando novamente o incidente em seu escritório naquele dia e culpando Zerra. Quando Zerra ficou com raiva e saiu, Homer percebeu que estava errado. Neste momento, a fábrica do pai de Zerra foi destruída novamente por causa de um aprendiz. Ele é filho de uma família rica, mas sua mãe e seu pai não estavam mais juntos. Vendo que seu filho estava desobedecendo e fugiu de casa, seu pai contratou pessoas para destruir a fábrica do pai de Zerra para forçá-lo a voltar para casa. Quando Zerra sabia isso, Homer a levou para casa. Enquanto se preparava para partir, viu que a irmã mais nova de Zerra estava sendo sequestrada. Depois que Homer viu que sua cunhada foi sequestrada, ele sentiu que algo estava errado e imediatamente foi atrás deles. A garota resistiu, mas não era páreo para este homem. Homer o segue, mas é descoberto pelo motorista. Quando Homer fez uma curva, não conseguiu mais ver o alvo. Ele então chamou a polícia e explicou a situação. Neste momento, a irmã de Zerra é levada para um armazém. Ela também não sabia porque foi sequestrada, só podia pedir ajuda. Nessa hora apareceu o pai do rico. Acontece que ela foi sequestrada por causa dele. Porque ele fugiu da casa, seu pai fez isso com a irmã de Zerra. Neste momento, Zerra e seu pai ainda não sabiam de nada. Vendo que seu pai estava bem, ela voltou para a vila. Quando Homer veio buscá-la, ele não disse a ela que sua irmã havia sido sequestrada. Homer pensou nos sentimentos de Zerra, então queria resolver isso em silêncio. Deste lado, Yennefer também recebeu uma mensagem de imagem de seu pai. Yennefer ligou para seu pai e seu pai o obrigou a ir para casa, ou ele sofreria as consequências. Yennefer fica com raiva e força o pai a libertar a irmã de Zerra. Homer recebeu um telefonema da polícia, que disse a Homer que a placa que ele forneceu poderia ser falsa. Para não preocupar Zerra, Homer disse a ela que a empresa tinha negócios urgentes para resolver, então ele a levou para casa primeiro. Ao mesmo tempo em que Yennefer encontrou a irmã de Zerra, ele queria levá-la embora daqui, mas eles foram descobertos. Yasemin fica tão assustada que pergunta por que ele aprendeu. O homem respondeu que era o pai de Yennefer, o que surpreendeu Yasemin. Homer ligou para Metap. Ele encontrou um amigo em comum de Yasemin e Yennefer. Homer encontrou essa pessoa e o interrogou. Depois de um tempo, Homer descobriu que o sequestrador de Yasemin era o pai de Yennefer, e também sabia por que ela foi sequestrada. Quando Homer lhe disse para levá-lo para encontrar Yasemin, ele aproveitou para fugir. Infelizmente, Homer foi visto por Zerra. Homer mentiu que estava aqui para buscá-la, mas Zerra disse que queria visitar seu pai. Ao ouvir isso, Homer aproveitou a oportunidade para sair. Zerra olhou para ele com olhos perplexos. Homer então chamou a polícia para descobrir onde estava o pai de Yennefer. No armazém, Yennefer quer levar Yasemin embora, mas seu pai diz que ela pode ir e ele tem que ficar. Yennefer estava extremamente irritado, então ele não aceitou e tentou lutar. Finalmente os subordinados de seu pai amarraram os dois. Yasemin então pergunta a Yennefer por que ele abandonou seu pai para viver uma vida de pobreza. Yennefer responde que esta é a vida dele, então ele será o mestre de sua vida. Neste momento, os vizinhos dizem a Zerra que Yennefer fugiu de casa com um menino. Alguém disse a Dirra que sua irmã e o cara rico fugiram juntos. Zerra imediatamente liga para Homer e conta tudo. No final, Homer diz a verdade. Assim que ela descobre que Yasemin foi sequestrada, Zerra pergunta como Homer sabia. Homer contou tudo a ela. Neste momento, o amigo de Homer descobriu o paradeiro de Yasemin. Eles imediatamente foram ao armazém. Enquanto Homer procurava a entrada, foi ameaçado com uma arma por um homem, mas Homer rapidamente o derrubou com vários golpes. Ele pegou a arma e obrigou a levá-lo ao dentro. Inesperadamente, assim que entrou, Homer foi controlado por outro cara. Homer está em um dilema, porém Homer não tem medo. Ele se vira e pergunta onde está Yasemin. Vendo que o oponente não respondeu, Homer imediatamente o atacou. Ele deu um soco no outro cara e derrubou dois bandidos em um piscar de olhos. Neste momento, o pai de Yennefer apareceu. Ele parou seus subordinados e mostrou respeito por Homer, o que prova que o status social de Homer é maior que o dele. Ele convidou Homer para seu escritório para conversar, mas Homer recusou. Ele perguntou onde estava Yasemin. O pai de Yennefer quer ignorar essa pergunta, mas Homer não o deixa ir. Ele diz que se você não responder, terá que arcar com as consequências. Vendo o homem hesitar, Homer o puxou de lado, pegou a arma e apontou para ele.
A ação de Homer fez com que o grupo não se atrevesse a se mexer. Neste ponto, ele teve que obedecer a Homer. Quando Homer disse que levaria Yasemin para casa, Yener imediatamente a puxou para ele. Homer convence Yasemin a voltar para casa com ele. Yasemin corre para ele, mas Yener é retido por seu pai. O pai de Yener diz que Homer pode levar Yasemin, mas Yener tem que ficar. Homer disse que quer levar os dois, se não concordar, ele chamará a polícia. Infelizmente, algo inesperado aconteceu, o pai de Yener capturou Yasemin e a controlou. Homer caiu em um dilema, a atmosfera ficou tensa. O homem fez Homer largar a arma ou ele a mataria. Zerra do lado de fora de repente ouve tiros, ela fica com medo. O homem disparou para o céu, Homer agarrou seu braço e o socou repetidamente no rosto. Yener também ajuda Homer, depois manda Yasemin embora. Neste ponto, Homer o prendeu no chão, apontou uma arma para sua cabeça para ameaçar seus subordinados. Felizmente, eles soltaram Homer, embora desta vez tenham conseguido salvar vidas, eles guardaram rancor contra o inimigo. Quando Zerra vê Homer, imediatamente verifica se Homer está ferido. Homer diz a ela que está bem e a tira daqui. Quando chegaram em casa, o pai de Zerra estava tão zangado com Yener, ele tentou bater em Yener e mantê-lo longe de sua filha. Neste ponto, Homer lembra da preocupação de Zerra por ele, o que o deixa feliz. Metap conta a Zerra que foi Homer quem investigou o sequestro e tomou a iniciativa de resgatar Yasemin. Após ouvir, Zerra lembra que criticou Homer anteriormente. Seus sentimentos são extremamente complicados. Ela recebeu uma mensagem. Homer perguntou se ela voltaria para a mansão hoje à noite, então Zerra se despediu de seu pai e voltou. Aissa vê Homer segurando um colar caro. Ela pergunta se Homer deu a ela, sua expressão muda imediatamente. Aissa também percebe que Homer pretende dar o colar para Zerra. Neste momento, Zerra havia voltado para casa, Aissa e seu marido imediatamente saíram, deixando seu próprio espaço para os dois. Homer deu o caro colar para Zerra e implorou para ela ficar aqui. No final, Zerra aceitou. No dia seguinte, Homer levou Zerra à oficina de seu pai. O pai de Zerra diz que as ações de Yasemin o deixaram muito triste, então agora ele tem apenas Zerra como a filha da qual se orgulha. Depois de ouvir isso, Zerra de repente se sentiu desconfortável. Quando Homer veio buscá-la, vendo a expressão triste de Zerra, ele perguntou o que aconteceu. Ao que Zerra respondeu que se seu pai soubesse que ela havia se casado secretamente com Homer, ele nunca a perdoaria. Quando Homer enxugou as lágrimas de Zerra, essa cena foi vista por Yasemin. Ela se perguntou quem era esse homem.